Olá, bom dia, você que me assiste. Deus abençoe todo o teu dia no nome de Jesus. Se for à noite ou à tarde que você estiver assistindo esse vídeo, seja abençoado e abençoada no nome de Jesus. Vamos ler a palavra de Deus. Primeiro vamos orar e em seguida leremos a palavra de Deus. Oremos juntos. Senhor Deus, nesta manhã mais uma vez, diante do Senhor, eu oro com esta pessoa que assiste este vídeo, agradecendo pela noite que o Senhor nos deu e dando graças ao Senhor pelo dia que o Senhor nos propõe. Seja conosco, Deus, durante todo este momento que passamos na Tua presença e que o Senhor passará conosco durante todo o momento que vivermos nesta terra. Sabemos que o Senhor é maravilhoso, que o Senhor é bom e que o Senhor nos protegerá e protegerá os nossos pelo poder da nossa oração. No nome de Jesus, assim oramos. Amém. Que Deus continue contigo, né? Te abençoando no nome de Jesus. Então vamos ler Êxodo capítulo 33. Mas eu quero que você preste atenção no título desta mensagem. Deus o tratava como amigo. Deus o tratava como amigo. Vamos ler então 33, o versículo 1, o versículo 7, o versículo 10 e o versículo 11. 4 versículos para nós meditarmos nessa manhã. O versículo 1 diz assim, do capítulo 33. Disse mais o Senhor a Moisés: Vai, sobe daqui, tu e o povo que fizeste subir do Egito para a terra da qual jurei a Abraão, a Isaque e a Jacó, dizendo: A tua descendência a darei. O verso 7 diz: Ora, Moisés costumava tomar a tenda e armá-la para si fora, bem longe do arraial ou do acampamento. Ele chamava a tenda da congregação. Todo aquele que buscava o Senhor saía à tenda da congregação que estava fora do arraial. O verso 10 diz: Assim todo o povo via a coluna de nuvem que estava à porta da tenda, e todo o povo levantando se inclinava, cada um à porta da sua tenda, ou inclinava em adoração, cada um à porta da sua tenda. O verso 11 diz: Falava o Senhor a Moisés face a face, como qualquer um fala com seu amigo. Depois tornava Moisés ao arraial, mas o jovem Josué, seu servidor, filho de Num, não se apartava da tenda. Vamos falar deste assunto hoje. E o título da mensagem, eu repito: Deus o tratava como amigo. Desculpa minha garganta, mas isso não vai atrapalhar, vamos meditar. Vemos que Moisés era um tremendo insistente com Deus, né? Moisés primeiro insiste com Deus antes de descer do monte dos 40 dias, encontra Josué, vai lá, vê que realmente o povo estava em tremendo pecado. Moisés volta então a insistir com Deus e Deus dá aquela palavra dura a Moisés: A tua insistência, Moisés, não fará com que eu deixe de ser o Deus justo, o Deus fiel, mas o Deus cumpridor da minha palavra. Moisés, eu quero te dizer uma coisa: a tua insistência não mudará o meu caráter e nem a minha forma de agir. Eu não terei o culpado por inocente. Deus estava exatamente dizendo isso. E ele disse então aquela palavra dura que meditamos ontem, né? Você precisa ver a meditação de ontem, né? Deus falou com Moisés dizendo assim: aquele que pecar contra mim, eu riscarei, ou eu o riscarei do meu livro. Aquele que pecar contra mim não possuirá o nome, não continuará com o nome escrito no livro da vida. Isso é sério? E isso fala com você também. Deus não será diferente com você e nem comigo do que foi com o povo de Israel. Então a palavra de Deus, ela é universal, é para todos. Busquemos não pecar contra Deus. Mas vamos ao título: Deus o tratava
como amigo. Essa insistência, né? Deus deu esta palavra a Moisés, mas Deus volta a falar com Moisés. Moisés, suba daqui, né, do pé do monte, com este povo, para a terra que eu vou te enviar. Eu vou colocar um anjo diante de vocês. Obedeça esse anjo. Esteja com este anjo. E Moisés volta a insistir com Deus, e dessa insistência vamos falar amanhã, numa profunda intimidade de Moisés com Deus. Agora nós estamos falando de Deus falando a Moisés. Então, deste assunto aí, vai para o assunto da tenda. Moisés, então, no meio do arraial, dá esta notícia para o povo, dizendo o seguinte: olha, Deus tomou uma decisão. Deus não caminhará conosco. Porque se Ele estiver conosco, nós poderemos morrer todos. Porque na medida que pecarmos, Ele irá nos consumir. Então Ele preferiu enviar um anjo e não ir caminhando conosco. O povo, ao ouvir isso, era uma má notícia. E o povo então levanta um grande pranto. Não se sabe se era o medo de insistir que Deus fosse com eles e eles morrerem então todos fulminados, ou se era simplesmente a ausência de Deus. Eu prefiro pensar que eles fizeram um grande pranto por saber que Deus decidiu não caminhar com eles. Então a Bíblia diz que eles levantaram um grande pranto que podia se ouvir em todo o arraial. E o que eles fizeram? Eles tiraram os seus atavios, tiraram suas vestes festivas. Lembra que dançando lá e festejando e cantando diante do bezerro de ouro, eles colocaram seus atavios, suas vestes festivas. Agora tem essa triste notícia, depois de um luto grande, Deus ter matado, né, através dos levitas ali, 3.000 adoradores do bezerro de ouro e incentivadores à adoração. Agora está ali um povo recebendo esta palavra de Deus e então levantam um grande pranto. Aquele choro ali mexe com Deus. Mas deste grande pranto e das vestes de humilhação que o povo vestiu, pula-se para a tenda. A tenda, então, era a tenda que Moisés usava colocar fora do arraial, porque Deus iria se manifestar. E Moisés então levava distante um pouco do arraial e ele ia então, armava aquela tenda. E quando Moisés saía caminhando para a tenda, o povo saía das suas casas e sabia que Moisés ia falar com Deus e que Deus falaria com Moisés. Traria novidade para eles. Moisés era um intermediador entre aquele povo e Deus, e entre Deus e aquele povo. Mas olha o que acontece. O povo então começa a observar Moisés caminhando. E Moisés vai caminhando e distanciando do povo, ele vai se aproximando da tenda. E a Bíblia diz que quando Moisés entra na tenda, aí desce uma nuvem e o povo vê tudo isso. E aquela nuvem paira na porta da tenda. E ali Deus manifestava. Mas o povo que estava lá então, talvez estava sentado, observando Moisés. E a Bíblia diz que eles se levantam. E ao se levantarem, eles então inclinam e adoram a Deus por ver a nuvem de Deus na porta da tenda. E a Bíblia diz que ali Deus falava com Moisés face a face, como um homem fala ao seu amigo. Lembra que eu disse em estudos passados que Moisés estava tendo uma amizade profunda com Deus. Deus estava tratando bem a Moisés. No estudo de ontem, eu disse que Deus falou com Moisés: Moisés, você tem sido fiel a mim. Como vou riscar você do livro da vida? Não me peça isso, porque eu não posso fazer isso. Seria injusto riscar o teu nome do livro da vida se você tem me servido fielmente.
Mas tem algo interessante. Depois que Deus falava com Moisés, então Moisés saía da tenda. E Moisés voltava para o arraial. Eu imagino que toda vez que Moisés ia e voltava, Moisés tinha uma face diferente, a face cheia da graça de Deus, porque Deus falava com ele face a face, como um homem fala com outro homem, como um amigo fala com outro amigo. E não tem nada melhor do que a presença de Deus na nossa vida. Moisés saía da tenda, mas algo interessante acontece. Moisés voltava para o arraial, mas a Bíblia diz que havia um certo jovem ali chamado Josué. Josué possivelmente foi um daqueles jovens que Moisés colocou para fazer sacrifício, para matar os novilhos e sacrificarem ao Senhor. Josué também foi aquele que Moisés chamou como seu servidor. Lembra que Josué foi aquele guerreiro que venceu os amalequitas porque Moisés estava no topo do monte com Arão e Hur, com as mãos levantadas para o céu, e mãos levantadas para o céu era sinal de vitória do povo lá embaixo, do exército de Deus, vencendo sem preparo algum de guerra, vencendo os amalequitas. Porque Deus estava ali, Deus batalhava a batalha de Israel, Deus estava presente com seu povo. Esse Josué, quando Moisés subiu para ficar 40 dias, Josué sobe também ao topo do monte. E tem uma separação ali, porque ele fica 6 dias com Moisés ali, os anciãos lá embaixo, todo mundo lá embaixo. Mas Josué subiu com Moisés e ele ficou ali 6 dias. Ele e Moisés, a Bíblia não fala o que eles faziam nesses 6 dias. Mas no 7º dia, Deus chama Moisés para entrar numa nuvem que apareceu na frente de Josué. E Moisés penetra na nuvem. E aí eles se separam um do outro pela nuvem por 40 dias. Agora Josué lembra daquela nuvem. E quando Moisés entrava na tenda, a nuvem descia. E Josué corria e ficava na porta da tenda. E a Bíblia diz que Josué, filho de Num, o pai dele se chamava Num. Esse Josué, que outrora o nome dele era Oséias, quem colocou o nome dele de Josué foi Moisés. Yehoshua. Josué em hebraico. Moisés colocou esse nome nele e a Bíblia diz que ele não se apartava da tenda. Você vai ver Josué crescendo e mais tarde Josué levando o povo à terra prometida, substituindo Moisés e Deus falando diretamente com Josué. Porque Josué era um amante da presença de Deus. Onde Deus estava, Josué queria estar. Onde Deus manifestava com a sua nuvem, Josué pairava ali, ficava ali. Isso nos leva a pensar que gastar tempo com Deus vale a pena. Eu agora aproximo de 5h30 hoje na presença de Deus, para trazer essa mensagem de menos de 18 minutos, 19 minutos talvez para você. E para você às vezes virar as costas e dizer que mensagem simples. Fazem 5 horas, mais de 5 horas que eu estou na presença de Deus para falar a você que vale a pena estar diante de Deus, buscar a Deus. E se você quer ser um Josué, aprenda a ficar na tenda, buscar a Deus e não sair da presença dele. Tem muita gente querendo ser grande. Quero ser um grande pregador, mas se enterra nas páginas sociais, nos TikToks da vida, nos Facebook da vida, nos YouTubers da vida, e não abre a Bíblia, que é a palavra de Deus, para ler, para estudar, não dobre o joelho, nem 10 minutos por dia.
E depois levanta a mão para o céu, mãos sujas de iniquidade. Levanta para Deus e diz: Deus, aqui está teu servo. Servo de quem? Servo da carne, do mundo e do diabo. Porque até então você só se intera das coisas do diabo, do mundo e da carne. Até então você tem corrido atrás de sucesso, você tem corrido atrás daquilo que te dá prazer, daquilo que te dá monetariamente muito dinheiro. Quanto tempo você gasta a Deus por dia? Quanto tempo você coloca diante de Deus do teu dia? Você tem 24 horas por dia. Era dever teu ficar no mínimo na presença de Deus 2 horas e 40, que seria o teu dízimo diário. E você não ajoelha nem 10 minutos. Não lê a Bíblia nem 5 minutos. Nem 1 minuto, às vezes, nem abre a Bíblia. Às vezes você só abre a Bíblia uma vez por semana lá na igreja, quando o teu pastor, que está em falha e não te levar a buscar a Deus, abre a dele. Ou nem abre a dele, às vezes. Abre é um computador, é um iPad, é um telefone celular. Nem teu pastor, às vezes, já não carrega mais Bíblia. Você não sabe o que é uma Bíblia na mão do teu pastor. Por isso que você é um crente fraco, um crente que causa vergonha, porque o teu pastor não te ensinou a ser crente de verdade, porque você nunca viu o teu pastor criar uma tenda, entrar nela e só sair dali depois que Deus manifestasse a glória dele e falasse com ele. É por isso que no dia do juízo, quando Deus abrir o livro do histórico da sua vida, ele vai achar Facebook, pornografia, piadas imorais, futebol, política, mas não vai achar uma oração tua feita de 10 minutos de joelho, 1 hora de joelho na presença dele. Os grandes homens de Deus passavam horas diante de Deus. Ontem um judeu me perguntou: quanto tempo você gasta com Deus por dia? Eu falei: olha, eu acordo 4 da manhã e a minha mensagem só fica pronta depois das 9. 4h05, às vezes eu quero dormir 15 minutos mais, 4h15, mas só fica pronto depois das 9. Começa a estar ficando pronta para você e já são 9h40 da manhã e eu acordei 4h05. Quero dizer a você o seguinte: você é aquilo que você mais investe. Se você não tiver vergonha na cara agora e dizer: Deus, eu estou em falha contigo, eu me humilho e vou vestir de pano de saco. Pano de saco era pele de cabras ou de camelo, que o povo guardava o mantimento. Mas quando eles queriam se humilhar diante de Deus, eles pegavam esses panos de sacos, que eram esses tecidos de pele de cabra e de camelo, e botava sobre o lombo e não vestia vestes festivas. Tem muita gente vestindo vestes festivas em cima de um corpo da vergonha. Corpo que não serve a Deus, que serve mais ao diabo. É corpo que gasta 2 horas, 1h40, 1 hora na academia, mas não sabe o que é dobrar o joelho e buscar a Deus por 1 hora. E depois quer levantar a mão para o céu e dizer: Senhor, derrama a tua bênção. Você não tem compromisso com Deus. Ele não tem amizade com você. Quer buscar a Deus? Quer ser bem-sucedido com Deus? Gaste tempo com Ele e Ele te responderá e te abençoará. Do contrário, você está correndo o risco de ser um falso crente aqui na terra e no final gastar a tua eternidade no inferno com o ímpio por não ter servido e não ter buscado a Deus. A palavra é dura, mas é para a tua salvação. É para que você, pastor, mude os seus maus hábitos. Moisés era um homem que Deus falava com ele, como um amigo fala com outro amigo. Mas Moisés buscava a Deus. Você também tem já um modelo para buscar a Deus. Deus o tratava como um amigo e Ele quer tratar você também como um amigo ou como uma amiga, se você gastar tempo com Ele, mostrando para Ele que você quer ser amigo dEle. Que Deus te abençoe no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, 5 horas e pouca, buscando a Deus. Um grande abraço meu e até amanhã, se Deus quiser. E o que eu quero é que Deus te abençoe no nome de Jesus. Pastor Riva Martins, um abraço meu e até amanhã, se Deus quiser.